Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu pensei que eu já estava ampliado no Boa Noite, não estava, né? Então, de repente, não precisa nem dar muito gás aí em cima, não, porque a voz já faz o seu trabalho. Meus queridos, é um prazer estar com vocês nessa noite. Tivemos aí um enorme período de feriado, né? Vou dizer uma coisa para vocês, eu odeio acordar tarde no feriado. Eu odeio. Alguém concorda comigo? Levanta a mão aí. Eu odeio. Porque a melhor coisa que existe é você poder acordar e voltar a dormir. Por isso que eu odeio quando eu acordo tarde no feriado. Né? Eu prefiro acordar cedo, aquele meu relógio biológico, né, me despertar antes do smartphone tocar e eu poder simplesmente dizer assim, por que eu deixei esse negócio ligado? E chegar lá, desligar e voltar a dormir. Beleza. E aí nós tivemos muitos feriados, né? Foi a Páscoa. Ontem foi um feriado, municipal? Ou estadual? Municipal, né? Estadual. Como municipal, quem dá mais, federal não era, né? Eu vi municipal, estadual, negócio aqui. Mas a gente também teve um feriado no domingo. Qual foi o feriado de domingo? Dia de Tiradentes. Quem é que foi o Tiradentes? Qual o nome do Tiradentes? Vamos lembrar lá da nossa época do Joaquim José da Silva Xavier. Né? Ele participou daquilo que a gente ficou conhecendo como Inconfidência Mineira. Ele morreu aos 21 de abril de 1792, porque um xará dele, Joaquim Silvério dos Reis, delatou a coroa portuguesa sobre um movimento mineiro que visava a emancipação, né? Porque afinal de contas, o povo era tributado de uma maneira muito pesada, né? Eles pagavam 20%. Revoltante isso, né? Tem que ser igual hoje, né? Que só do imposto de renda é 27,5%. Né? A carga tributária do brasileiro médio, né? Como o pessoal brinca aí, do afegão médio brasileiro, é algo em torno de 60%, né? É 40%, né? 40% mais ou menos é o que a gente paga de tributação para o governo. Que saudade do quinto dos infernos, né? Que quinto dos infernos era isso, era imposto de 20%. 20% é um quinto, né? É o famoso quinto dos infernos. Agora é 2/5 dos infernos. E aí ele foi morto, forcado, ele foi traído. Eu me lembro que em 1992, né? Lembro que tinha aquela Eco 92, lembra da Eco 92? Mas também eu lembro daquela propaganda acho que era do governo de Minas, né? Que aí cantava aquela musiquinha, né? Foi traído e não traiu jamais pela independência de Minas Gerais. Lembrando, né, dos 200 anos da morte de Tiradentes. Isso foi muito interessante, porque a história dele morreu com ele. Só que aconteceu um golpe militar. Que golpe militar foi esse? 15 de novembro de 1889. Aconteceu um golpe militar. Golpe militar. Quem ainda se lembra de alguma coisa do seu primário ginásio? Quando eu falei 1889, deve falar assim, calma aí, aconteceu um negócio desse sim, mas foi a proclamação da República. A proclamação da República foi um golpe militar. Foi um golpe militar que derrubou a monarquia
constitucionalista parlamentar do Império do Brasil. Né? Em que, na verdade, comandada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Né? O pessoal aí como é que chama? Moral e cívica tá afiado, né? Quem é mais novinho não teve moral e cívica, aí de vez em quando dá aquela patinada na história do Brasil, né? E aí, quando em 1889 é proclamada a República, a gente vê que não temos heróis, né? Heróis nacionais, que aliás é um negócio muito engraçado. Por que a gente não tem herói nacional? Porque quem faz a história no Brasil é a elite, o povo é meio largado, né? Independência do Brasil. Quem declarou a independência do Brasil? Oi? Eu acho que não, hein? Dom Pedro I. Quem acha que é Dom Pedro I? Quem fez a independência do Brasil? Levanta a mão. Errou. Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, ela que assinou, né, guiada pelo José Bonifácio, a independência do Brasil de Portugal. Né? Na verdade, eles tinham um movimento separatista em São Paulo, e Dom Pedro I ele viaja para São Paulo, né? Por isso que a proclamação da República, que é feita por Dom Pedro I, proclamação da independência, que é feita por Dom Pedro I, é feita onde? Às margens do rio Ipiranga. Esse rio fica onde? Em São Paulo. Ele estava ali tentando conter um movimento separatista de São Paulo, que queria se separar do restante do Brasil. Paulista é meio, né? Desde tempos, né? E a rixa Rio de Janeiro, São Paulo, desde muitos tempos, né? E aí foi muito engraçado, porque sabe aquele negócio, independência ou morte? Te enganaram, não rolou isso. Na verdade, um mensageiro é enviado da capital do Brasil, que ficava no Rio de Janeiro, para o Dom Pedro I, informando que Dona Leopoldina, princesa regente interina do Brasil, tinha feito a declaração de independência de Portugal. E aí o brado que Pedro dá, ele não dá brado nenhum. Ele simplesmente assim, avise a guarda que a independência de Portugal está feita. Sem graça essa história, né? Por isso que inventaram aquele negócio da independência ou morte, que é muito mais empolgante, né? Mas o negócio é feito assim. Aí foi isso assim, tipo, avisa lá pro povo. O povo não estava nem aí, né? E na proclamação da República a mesma coisa. Deodoro da Fonseca, primeiro que ele vai lá onde hoje é conhecido como Praça da República, que tinha um outro nome que agora eu esqueci, que afinal de contas eu estou aqui rememorando meu segundo grau, meu primeiro grau, então, gente, por favor, né? Não vou lembrar todos os detalhes. Mas o lugar hoje que é conhecido como Praça da República, o Deodoro, ele não foi para poder tirar Dom Pedro II do trono. Ele foi para poder tirar o Visconde de Ouro Preto. Ele era o presidente do Conselho de Ministros do Império Brasileiro. Então ele vai lá com as Forças Armadas para depor Visconde de Ouro Preto. O Marechal Deodoro ele já estava velhinho e mal pra caramba. Tanto que quando ele sofre o contragolpe, né, do Floriano Peixoto, que era o vice dele. Vice, a gente tem problema com vice desde o começo da República, né? É um negócio bacana. A gente tem problema com vice desde o começo da República. Ele morre logo em seguida, né? O Marechal Floriano Peixoto vai lá, faz um contragolpe no Deodoro, que Deodoro, inclusive, ele era monarquista. Deodoro era contra a República. Só que ele foi traído. Ele foi traído. Porque os amigos dele, os amigos da onça, viraram para ele e falaram que o Dom Pedro II
tinha colocado no lugar do Visconde de Ouro Preto um outro camarada lá, que eu também esqueci o nome, que era inimigo pessoal do Deodoro da Fonseca. E aí Deodoro da Fonseca, com raiva, vira para os seus companheiros, né, de revolução e fala: diga ao povo que a república está feita. Por quê? A história do Brasil é construída pelas elites, o povo mesmo fica só... O povo não entendeu nada do que aconteceu ali naquela Praça da República, né? Ficou ali meio de... que o povo amava a família imperial. O povo em si não tinha problema. Pelo contrário, o povo amava, né? Porque Princesa Isabel, um ano antes, tinha libertado os escravos, então ela era amada pelo povo, né? Mas as elites não gostaram nada de perder a sua mão de obra barata, né? E aí, então, a monarquia, ela quebra, a partir do momento que o sistema escravocrata cai, né? Bom, e aí, então, em 89, a história do Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, é tirada lá do fundo do baú, porque ele queria a independência, eles eram republicanos, existia uma fala republicana dentro do movimento da Inconfidência Mineira, ainda que não tenha sido uma voz unânime, né? E aí ele é pintado de uma maneira meio pascual, né? A gente vê lá a imagem do Tiradentes. Como é que era Tiradentes? Ninguém sabe, gente. Tiradentes era soldado raso, ele era um alferes. Tinha que fazer bico arrancando dentes. Daí o apelido dele, né? Tiradentes. Ele foi um bucha. O famoso bucha de canhão. Foi ele. Porque quando o Joaquim Silvério dos Reis vai lá e denuncia para a coroa, é aberto inquérito, todo mundo nega, todo mundo diz, eu não sei de nada, né? E só o Tiradentes é que, na verdade, assume essa bomba para ele. E aí ele é enforcado. E aí fazem essa construção, né, meio de que Tiradentes era uma figura meio de Jesus, né? Colocam ele com barbão, com cabelão, né? E aí ele é traído por Joaquim Silvério dos Reis, que é entendido como um Judas, então, que traiu. E aí a gente chegou na mais importante, na mais conhecida história de traição que nós vamos ler sobre ela hoje. E aí eu te convido então a você abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 26, em que nesse capítulo tem uma história de traição muito mais importante do que a de Tiradentes e do Marechal Deodoro da Fonseca. Mateus 26, a partir do versículo 33. Fica atento porque eu vou dar alguns pulos, né? Jesus está dizendo para os seus discípulos que ele haveria de morrer e que alguém iria traí-lo, né? E aí o Pedrão, todo cheio de vontade, no versículo 33, declara: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Versículo 34, Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, essa mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Versículo 56. Jesus, ele é traído por Judas, com um beijo, e ele é capturado. Versículo 56, no finalzinho, diz o seguinte: nesse momento, todos os discípulos abandonaram e fugiram. Versículo 57, então os que haviam prendido Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote, e ali entrou, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Versículo 69. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada veio até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos: não sei do que você está falando, disse.
Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno. Novamente, Pedro negou, dessa vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Tão pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Senhor Deus e Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspirados pelo Teu Santo Espírito, e que eu venha falar aqui seja tão somente, Senhor, de Ti para cada coração aqui presente. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Histórias de traição. Histórias de traição são conhecidas desde que mundo é mundo. Mentiras. Pessoas que agem de maneira falsa. Infelizmente, quem de nós não teve talvez aí uma experiência num grau maior, num grau menor, com alguma pessoa? Ou até mesmo nós, em direção a outra pessoa. Já traímos a confiança, traímos um relacionamento, traímos de alguma forma. Uma das pessoas que são mais traídas foi a que foi mais traída, e é hoje a que é mais traída pelas pessoas que ele mais ama, é Jesus. Jesus que muitas vezes é traído, muitas vezes não, né? Ele se importa porque ele é justamente traído pela sua noiva, pela sua igreja, por nós, por conta do nosso comportamento em que, por vezes, vacilamos. E quando a gente lê essa história aqui de Pedro, e eu quero focar no Pedro, nos discípulos fiéis, digamos assim, né? E não no Judas, que é o traidor declarado. Vamos observar no texto alguns comportamentos que vão indicar para nós que nós estamos numa rota perigosa, que pode nos levar a trair Jesus, se é que já não o estamos fazendo. E o primeiro comportamento de alguém que está disposto a trair Jesus é fugir da presença dele. É estar de longe. Diz no versículo 56 que os discípulos fugiram quando Jesus ele foi preso. E quantas vezes nós não fugimos da presença do Senhor? Não fugimos de um relacionamento pleno com o nosso Deus. Quando nós não fazemos verdade a palavra do salmista, que lá no Salmo 119, versículo 97, diz: quanto eu amo a tua lei, ela é minha meditação de dia e de noite. Eu fujo de Deus quando eu fujo da sua palavra. Eu fujo de Deus
quando as minhas orações são orações proformes. Aquela oração de: Senhor, muito obrigado por esse almoço, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado por esse meu dia, que Tu me des uma noite de sono, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado por a noite que Tu me deste, amém. E eu não tenho hábito de jantar, então nem me veio a cabeça o jantar, né? Mas muitas vezes a gente se pega num mecanicismo que é uma fuga disfarçada da intimidade e da presença do nosso Deus. Quando nós fugimos do compromisso, quando a gente não prioriza a comunhão, não priorizamos a nossa missão, talvez seja necessário que façamos da exortação do autor da carta de Hebreus uma exortação para nós hoje. Exortação é uma palavra bonitinha para puxão de orelha. Quando ele diz: e não deixemos de reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Fugindo de tudo que representa uma verdadeira fidelidade cristã. Quando ocultamos o nosso dízimo, como não damos a devida importância aos mandamentos de mutualidade, que nada mais é do que não discernir o corpo de Cristo. Não entender a responsabilidade que temos uns com os outros, uma vez que somos um só pão. Como Paulo coloca no capítulo 10 da sua primeira carta aos Coríntios. Nós somos uma só coisa, uma só massa. Nós evitamos o contato, porque aí a consciência dói menos. Talvez até seja cauterizada. Um outro comportamento é que a gente passa a seguir de longe. A gente passa a seguir Jesus, mas meio de longe. Sou crente, sou, mas eu sou legal. Eu não tenho essas coisas, essas proibições. É o famoso agente secreto do reino de Deus, né? Pessoas que muitas vezes escondem que são discípulos ou discípulas de Jesus, cujo comportamento não indica em nada isso. Segue a Jesus, então, de longe. Precisamos nos comprometer com os princípios e os valores do reino de Deus, dizendo que há sim uma maneira diferente de viver. Com princípios e valores que sim vão de encontro a esse mundo. De encontro é diferente de ao encontro, né? De encontro é choque, ao encontro é acolhimento. Os princípios e valores do reino de Deus, eles vão de encontro, eles entram em choque com o sistema do mundo, com a mentalidade do mundo, com a lógica do mundo. Nós também sinalizamos que traímos Jesus quando a gente se esconde justamente onde está o inimigo. Eu penso isso quando eu leio o versículo 58, em que Pedro está assentado com os guardas que prenderam Jesus.
Olha o perigo em que Pedro se meteu. No seu afastamento, ele se assenta com os guardas que prenderam Jesus. E aí isso na hora me faz lembrar do Salmo 1, versículo 1, que diz que feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos escarnecedores, ou dos zombadores, dependendo da sua tradução bíblica aí. E aí, muitas vezes a gente, para poder fugir, não da presença de Deus, porque isso é uma impossibilidade, porque o nosso Deus está em todo lugar. Então a gente procura locais onde a nossa percepção da presença de Deus diminui. É aquilo de, eu vou curtir aquilo que o mundo pode me dar. Eu vou para lugares que, na boa, a gente deve se perguntar, será que esse é o meu lugar? Será que eu devo estar aqui? Como discípulo de Jesus, o que diferença eu faço aqui nessas condições? Será que eu estou, por vezes, entrando em comunhão com aqueles que prenderam Jesus e o mataram? Outro, quarto comportamento, a gente passa a mentir. 69 e 70, Pedro, ele tem a sua primeira negativa. E é uma mentira simples. Eu não conheço. Eu não conheço esse homem. A gente passa então, você vê que um abismo chama outro abismo, né? Porque no primeiro momento ele senta com o inimigo. E depois ele tem o comportamento do inimigo. Por que é o inimigo de Cristo? Um dos inimigos dele é o diabo. O diabo é pai de quê? Da mentira. Um abismo chamando outro abismo. Ele senta com o inimigo, depois assume o comportamento do inimigo. Só que aí a gente tem o quinto comportamento, porque um abismo chama outro abismo, que é o cinismo. Eu poderia dominar essa parte com vários nomes, mas eu gosto de falar cinismo. A gente traz Jesus, eu poderia falar também que nós traímos Jesus quando nós nos tornamos religiosos. Por que eu estou dizendo isso? Você percebe que Pedro, ele jura falsamente 2 vezes? Isso era o típico comportamento do religioso judeu. Levíticos, no capítulo 19, versículo 12, diz que não se deve jurar pelo nome de Deus. Você pode colocar na tela, por gentileza? Levíticos, capítulo 19, versículo 12. Eu acho que eu acertei, vamos lá. Vou catar aqui, né? Isso aí. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Só que aí os religiosos arrumaram um jeitinho disso aí. Sabe qual era o jeitinho?
Ao invés de você jurar pelo nome de Deus, você jurava pelo templo. Você jurava pelo altar do templo. Você jurava pelo céu. Você jurava pela terra. Porque se você não jura em nome de Deus, esse era o ensinamento religioso, você na verdade não era tão obrigado assim a observar o seu juramento. E essa é uma briga que Jesus teve lá no capítulo 23 de Mateus. Os poucos capítulos antes, em que ele chama esses líderes de cegos. Ai de vós, que são cegos, e são dirigidos por líderes cegos. E aí você fala assim, vocês acham que está tudo tranquilo? Jurar pelo templo. Mas se vocês juram pelo ouro que está no templo, você tem que se esforçar para cumprir o seu juramento. Mas não é o templo que santifica aquilo que é doado. Vocês acham que é tranquilo alguém romper com o seu juramento se ele jura pelo altar? Mas se jurar pela oferta que está no altar, ele é obrigado a cumprir o juramento. Mas não é o altar aquilo que santifica a oferta? Esse é o questionamento de Jesus. E aí ele diz assim, olha, para aquele que me segue, quando ele disser sim, é sim. E quando ele disser não, é não. Ora, Pedro não era um discípulo de Jesus? Como ele está utilizando então um artifício da religiosidade corrompida dos fariseus? O seu mestre ensinou, aquele que me segue não precisa jurar por nada não. A sua palavra vale, é sim, sim, não, não. Mas quando o crente, ele assume características de um religioso legalista, que se importa com externalidades, com aquilo que se vê, com a estética, com a liturgia, quando passa a julgar todas essas coisas, e não se importa mais com o coração daquele que aqui está buscando ao Senhor, nós traímos a Jesus. Porque usamos da letra que mata, ao invés de dar ouvidos ao Espírito que vivifica, que aviva. E aí, por fim, há esperança. Há esperança para aquele que trai a Cristo Jesus. Talvez alguns devem estar dizendo assim, ufa. E aqueles que estão dizendo, ufa, glória a Deus por isso. Porque nós traímos a Jesus constantemente. Porque nós pecamos constantemente. E João diz que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, porque é o quê? Mentiroso. E a esperança é porque o Espírito nos leva ao arrependimento. Pedro chorou copiosamente. Fala algumas traduções, amargamente, diz essa que eu li. Ali ele sente o peso. Quando o galo canta, e aí ele percebe que aquilo que Jesus estava falando a respeito de traição, não se dava simplesmente pelo fato de Judas
mas também dele, Pedro, que passou a seguir de longe, que se sentou com o inimigo, que assumiu o comportamento do inimigo, que cada vez mais foi se afundando e se charfundando numa estética religiosa por fora, mas que por dentro estava com seu coração longe daquilo que o mestre havia ensinado. Ele chora, ele se arrepende. E aí nós temos aquela palavra que para nós nos consola nas nossas limitações, nos nossos pecados, que é: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado. Ou aquele outro versículo também de João, capítulo 1, versículo 9. Será que de repente você consegue cantar comigo esse versículo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus, rico em misericórdia. E Pedro, porque ele se arrependeu, ele pôde mais tarde ser curado por Jesus, tendo a oportunidade de declarar o seu amor ao seu mestre por 3 vezes. Para cada ferida que o pecado deixa na nossa história, há o cuidado, o zelo, o restauro que vem do Senhor para o coração quebrantado, para o coração arrependido. Vamos nos colocar de pé. Nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos, você abaixasse a sua cabeça. Que você fizesse então uma retrospectiva talvez da sua última semana, ou mais extenso, período mais extenso, se você puder. E fizesse a oração do salmista que pediu que os seus pecados ficassem diante dos seus olhos, para que ele pudesse confessar. Eu não vou pedir que você faça nenhuma manifestação. A oração aqui é pessoal, é individual, é tua com o teu Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunte a si e pergunte ao Espírito se em algum momento da tua caminhada, nesses últimos dias, no dia de hoje, nos últimos tempos, se de alguma forma você tem traído a Jesus. E agora peça perdão. E para cada ferida, para cada mácula que o pecado possa ter gerado na sua vida, Jesus
tem um remédio certo para te restaurar, para te curar. Porque Ele não pode negar a sua própria natureza, que é o amor. Jesus, Ele foi traído, mas Ele verdadeiramente não traiu jamais, e jamais irá te trair. Porque mesmo que nós sejamos infiéis, Ele é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, com o coração diante do Teu trono, entendendo, Senhor, que nós não somos dignos desse lugar, mas é porque Cristo Jesus morreu naquela cruz, mas é porque Cristo Jesus foi vitorioso e venceu a morte, e está à tua destra, é que nós podemos estar sim, neste lugar, diante de Ti, ó Pai, para humildemente te pedir que Tu sondes o nosso coração. Ó Pai, que nós, Senhor, não sejamos o nosso próprio inimigo, que o nosso orgulho, que a nossa vaidade não nos impeça, Senhor, de na busca de um relacionamento verdadeiro e profundo contigo, que Ele nos impeça, Senhor, de confessar aquilo, Senhor, que de maneira intencional ou não, nós temos feito, que tenha, Senhor, traído a Ti. Ó Senhor, que Tu nos dê um coração